de Campina Grande na parte do Memorial Eupídio de Almeida. E vocês podem observar toda essa mobília que fez parte do acervo patrimonial de Eupídio e é uma verdadeira história. Vocês podem observar todo o acervo dele, com os livros, a mobília, a máquina de escrever, o telefone, o birô que ele utilizava e uma peça também que hoje já faz parte da nossa história. Então isto aqui é Campina Grande, isto aqui é Eupídio de Almeida, é a história fazendo história. Estamos no Instituto Histórico de Campina Grande. Essa parte aqui que vocês estão vendo, simplesmente um auditório magnífico, um trabalho espetacular. Mas vamos conhecer as outras dependências. O Instituto Histórico está funcionando na Maciel Pinheiro, no centro de Campina Grande, no prédio 89. Você vindo em Campina, não deixe de conhecer. Aqui é a sala da presidência e nós vamos ainda percorrer porque o prédio é muito grande. Aqui é o centro de documentação. Nós temos aqui diversos jornais do século passado e um campo vasto para você poder fazer pesquisas maravilhosas no Instituto Histórico de Campina Grande. Nesta parte vocês têm a biblioteca e vejam que é um certo corredor que nos dá justamente condições de conhecer um pouco mais de toda a história que está sendo catalogada por pessoas que vocês vão conhecer, que dirigem esse instituto com muito amor e carinho. Estamos em Campina Grande, na nova sede do Instituto Histórico de Campina Grande. Já fizemos alguns vídeos mostrando para vocês a parte do prédio, com as estruturas que estão aí para atender ao público, principalmente, porque as pessoas precisam conhecer Campina Grande e a sua história. E aqui nós estamos com o nosso Vanderlei Brito, atual presidente do Instituto Histórico, que vai nos brindar com algumas pontuações sobre essa nova era, esse novo posicionamento do Instituto. O Instituto tem quantos anos? O Instituto Histórico de Campina Grande foi criado em 1948, tem mais de 70 anos, é septuagenário. Agora, só que não é ininterrupto, né? Ele foi criado, ele vivenciou 10 anos, depois ele foi extinto, depois ele foi recriado na década de 70, também passou em torno de 10 anos, foi extinto novamente, foi recriado em 97, por iniciativa de Amaldi Vasconcelos, durou apenas uns 3 ou 4 anos, aí novamente foi extinto, e essa é a 4ª recriação, estamos desde 2012 em funcionamento com essa formação do Instituto. Mas vale salientar que esses sócios, desde os primeiros de 48, né, eles ficaram também participando dessas outras versões, então sempre eram versões mescladas. Inclusive nós tínhamos aqui uma confreira que fazia parte da geração de 48, que foi Leônia Leão, que morreu no ano passado. Então, quer dizer, nós temos ainda sócios ainda da segunda versão da década de 70, temos também da terceira versão, então, e temos o pessoal atual também fazendo uma formação, que eu acho que isso é o que é fantástico do Instituto Histórico, porque ele sabe, ele consegue se manter, ele consegue virar séculos, né, com o mesmo espírito, com as mesmas pessoas, porque a gente está aqui hoje, amanhã já não estou mais, mas um desses jovens, como meu filho, por exemplo, que é associado, com 26 anos, né, lá na frente ele vai estar daqui a 50 anos, daqui a 20 anos. Pode estar fazendo essa linha de sucessão. Exatamente. Então, quer dizer, isso é que é legal. Esse trabalho do Instituto Histórico é porque a gente vai vivenciando gerações, ele é imortal. Né? Se a gente continuar mantendo, ele é sempre imortal, tem essa característica. E por isso que eu tenho todo esse carinho pelo Instituto Histórico, porque eu pego todo o meu amor pela história e jogo dentro do Instituto Histórico, que é a casa da história, que é a casa da memória. Quem fundou especificamente o Instituto Histórico de Campina Grande? Quem fundou o Instituto Histórico de Campina Grande foi Eupídio de Almeida.
Ele foi o primeiro presidente e a proposta foi criada desse prédio, que aqui funcionava a prefeitura na época. Então, nós estamos, para vocês se situarem, no centro de Campina Grande, na rua Maciel Pinheiro, número 89. É onde está hoje instalado o Instituto Histórico e nós vamos conversar também sobre essa questão da instalação. Mas falando sobre o Instituto, você conseguiu transformar parte desse prédio, boa parte dele, na sede do Instituto. E você está sentado, a cadeira do presidente é uma cadeira histórica, né? Porque essa cadeira, gostaria que você fizesse aí referências a essa cadeira. Essa cadeira ela pertenceu a Eupídio de Almeida, é no estilo Manuelito, era a sua cadeira da sala de jantar. Inclusive, todo esse acervo mobiliário de Eupídio de Almeida está aqui instalado no Instituto Histórico. Nós fizemos um memorial para o nosso patrono mor e toda a sua mobília, o escritório, a sala de estar, a sala de jantar, está tudo montado no andar térreo aqui do prédio, à disposição das pessoas para verem esse museu onde está lá a máquina de escrever, onde Eupídio de Almeida digitou, escreveu sua história de Campina Grande e quantas outras coisas ele escreveu naquela máquina. Então, quer dizer, esse material histórico ele está todinho aqui, porque o nosso instituto ele tem essa preocupação muito grande com a memória do patrono mor. Nós chamamos de patrono mor, que é o patrono da casa. Que é o Dr. Eupídio de Almeida. Na sua visão, os institutos históricos, quando a gente trata desse assunto, as pessoas falam coisas velhas, antigas, pessoas antigas. Primeiro, a importância do instituto, de um instituto histórico, para o futuro. Como você colocaria essa visão do instituto para o futuro? Olha, eu tenho muita preocupação hoje com essas mídias digitais, com essas formas digitais de documentos. Eu tenho muita preocupação, inclusive muita coisa que eu já publiquei na internet, inclusive até em revistas científicas, já sumiram. E muita coisa já desapareceu na internet, a gente não tem mais acesso. Então eu não confio muito nessa coisa de nuvem e tal. A gente percebe que, por exemplo, quando a gente estava fazendo esse livro agora, a gente foi procurar na internet informações sobre o governo de Vital Veneziano do Rego, aqui em Campina Grande, que foi o anterior. E a gente não encontrou mais nada. Desaparece mesmo, esses portais, é o hoje. Né? A geração de hoje é muito imediatista, é muito jogando novidades uma em cima da outra. Então, quer dizer, a importância de se guardar documento ainda existe, ainda é fundamental. E o documento físico, o documento real. Hoje, se eu sou um historiador, foi inspirado no Instituto Histórico Paraibano. Quantas vezes eu não fui lá, não fiquei namorando aquelas paredes, aqueles quadros, aquelas coisas, assistindo sessões, pesquisando naqueles livros, né? Às vezes não dava nem tempo, porque havia uma dificuldade, eu morando em Campina Grande, lá só havia o turno da manhã. Só então, o turno pela manhã. Quando eu chegava lá já não dava tempo de ver muita coisa, mas sempre eu estava fazendo esse trabalho. E a gente vê a importância de haver um local que guarda esse material para possibilitar as pessoas a fazerem pesquisa e também para possibilitar sempre trazer a memória à tona, com sessões, com palestras, com tudo que um Instituto Histórico faz. Então, se querem chamar isso de coisa de velho, pode até ser coisa de velho, mas coisa de velho não é coisa ruim. Coisa de velho é coisa boa. Muito boa. Muito boa. É muito boa e isso vai dar acessibilidade aos jovens de hoje. Vamos dizer assim, a parte jovem, que são as pessoas que estão vivendo hoje. Qual a funcionalidade que o Instituto vai dar de acessibilidade para essas pessoas? Vai funcionar diariamente, pela manhã, pela tarde? Porque, pelo que eu vi e estou apresentando para vocês, com certeza esse patrimônio cultural ele vai ser disponibilizado para as pessoas. Já está sendo. Mesmo com pandemia, né, nós já estamos agendando. Então, tem alunos de mestrado, de doutorado, de graduação, que entram em contato conosco, a gente agenda. Então, vem a Gabriela, ou eu mesmo fico pessoalmente aqui, permitindo que essas pessoas pesquisem para fazer suas monografias. Então, a gente não está ainda fazendo a coisa de aglomeração, abrir para todo mundo entrar, porque o momento não é esse. Mas de forma agendada. Mas de forma agendada, sim, porque me dá muita pena saber que o menino está ali querendo desenvolver sua tese, sua dissertação, estão todos os arquivos fechados e ele está entrando em desespero por falta de material e a gente tendo isso aqui e podendo disponibilizar. Então já funciona, mas a nossa ideia é que funcione diariamente
E a gente está pensando no turno da tarde, porque exatamente pelo que eu lhe falei agora, se vier uma pessoa de Guarabira para cá, vem de outra localidade para Campina Grande, se for de manhã, o tempo de viagem já vai compromete essa diminuir o tempo de acessibilidade, pesquisa, né? O prédio ainda não foi inaugurado, as instalações não foram inauguradas. Não. Excelente, isso é sinal de que ainda teremos muito que apresentar. Mas também vocês possuem não só a parte documental, mas existe um trabalho de acervo musical. Sim. Hoje nós sabemos que com a tecnologia, praticamente muito do acervo musical ele deixa de existir, não há nem valorização do artista, porque ele tem que estar nos streams da vida. E como vocês observam esse guardar de um patrimônio musical totalmente inacessível por algumas pessoas hoje? Como é que se pretende tornar isso viável? Olha, essa sala que ele está querendo criar, essa sala aí do Mota, ela é uma coisa muito nova até para a gente. Então, está tudo hoje armazenado na sala e ainda não fez nada. Porque a coisa acontece da seguinte forma. Uma pessoa vem e diz para você, eu estou aqui com todo esse acervo para doar para o Instituto. Até então, não havia, a gente não cogitava ter um espaço desse. Mas está se doando. Se não doar, esse material vai para o lixo, vai se perder. Então, nós, com esse compromisso que nós temos com a memória de Campina Grande, isso nos obrigou a realmente pegar esse material, aceitar esse material. Inclusive, ir buscar, botar em cima de carro, trazer para cá, colocar na sala. Então, precisou. Mas é um material riquíssimo, porque ali tá as anotações de Hilton Mota, lado B, música tal, essa é excelente e tal. Tem essas coisas. Aquele material foi manuseado diariamente na rádio, as pessoas pedindo música. Então, quer dizer, dali surgiram momentos especiais na vida das pessoas que estavam ouvindo o rádio naquele momento, num drive-in ou algum canto, e surgiu um namoro, uma coisa. Quer dizer, a história musical, que a pessoa diz, eu tenho uma história com essa música. Sim, mas teve o dia que essa música entrou para a sua história. E normalmente isso foi numa rádio. Então, quer dizer, está guardando também essas emoções dentro dessa sala. A gente pretende que essa sala funcione com isso. A gente já providenciou uma vitrola, uma radiola, para tocar discos, para as crianças poderem manusear, porque a gente pensa muito, principalmente a doutora Ida, tem uma preocupação muito grande com crianças. E eu acho que o Instituto tem que ter essa preocupação, sim, porque a criança, ela é o nosso futuro. Então, as crianças poderem manusear um braço de radiola, colocar uma música, sentir, ouvir, porque você sabe, tanto quanto eu, que não é a mesma coisa você ouvir um disco e você ouvir um... Com certeza. A digitalizada, ela perde uma coisa, tu sabe dizer o que é, mas perde É a muito. mesma coisa você ler um livro digital e ler um livro sentindo o aroma do papel. Exato. Há uma diferença grande. Você, como presidente de uma instituição cultural, as instituições, elas são valorizadas pelo órgão público, e esse desafio que você teve de conseguir, com o poder público municipal, esta maravilhosa casa para instalar a casa da história de Campina Grande, a casa de Eupídio de Almeida. Olha, na verdade, não é uma questão de valorizar. Eu acho que o poder público ele não compreende um instituto histórico, como a maior parte da sociedade não compreende. Então, quando a gente vai falando, as pessoas não conseguem entender a importância, a relevância do Instituto Histórico para a cidade. Então, a gente sempre é relegado a segundo plano. Sempre os nossos projetos não são bem aceitos porque não são compreendidos. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de se expressar, de dizer o que a gente faz. Porque é muito fácil para mim falar para você. Eu explico, você compreende tudo direito. Tudo que eu sei, você capta no ar. Porque nós somos da mesma espécie. Né? Mas aí eu tenho que lidar com pessoas de outras espécies.
que não compreendem essas demandas intelectuais. Então, é difícil. A gente percebe que na verdade, a questão é mais ignorância do que rejeição ao caso. Então, a gente tem dificuldade sim, não foi fácil conseguir esse espaço teve que ser com muita briga, com muita luta, com muito esforço, catucando para todo lado as pessoas, usando 1000 artifícios para poder conseguir isso aqui. E eu acho que mesmo depois de adquirido, as pessoas que nos deram ainda não compreendem. E a gente vai lidar com essa incompreensão por muito tempo, mas espero que daqui a 100, 200 anos, o presidente, as pessoas que estejam tocando esse instituto ainda teve com essa mesma dificuldade, mas lutando por ela. Porque eu acho que um instituto, para você explicar é difícil, né? Você é um amante de instituto histórico, você é um amante de história, você é um amante de academias de letras. Ninguém compreende isso, a não ser a gente. Porque eu sempre digo que a gente é ser diferente. A gente nasceu diferente até de outro Somos planeta. diferentes. É um planeta diferente que a gente vive, né? Então, eu acho que é isso. Então, o governo, às vezes, ajuda para sair bem na fita, mas ele não sabe nem o que está ajudando. Que mensagem você deixaria para os institutos históricos e para a sociedade? Institutos históricos, vocês precisam se valorizar. Isso é muito importante. Durante essa jornada, muitas vezes nos foram oferecidos cantinho de sala, espacinho aqui, kitnet ali para o instituto, e eu dizia, não, vocês não sabem o que é um instituto, não pegue qualquer coisa. Saibam o que vocês têm na frente, o que vocês estão levando. Vocês estão levando a memória de uma cidade, de um estado, de um país. Então, a memória é o principal acervo de uma sociedade. Um povo sem memória é um povo sem projeção para o futuro, sem nada. Então, saibam sempre disso. E não procurem que haja compreensão, mas lutem pelo que vocês querem, porque vocês tendo a compreensão do que vocês estão fazendo, aí vocês vão fazer a coisa certa. E façam sempre a Casa da Memória, porque toda a cidade precisa, todas as pessoas precisam conhecer suas raízes, porque você se reportar ao passado é uma forma também de você se reportar à sua humildade. E humildade é um sinal de inteligência, é um sinal de capacidade maior. Então as pessoas precisam se humanizar mais, e o Instituto Histórico tem essa condição de fazer essa humanização das pessoas. Eu vou pedir que você encerre esse bloco apresentando essa peça maravilhosa que está em cima dessa mesa, que é uma peça histórica que precisa de uma valorização, mostrar o registro do tempo. Aqui é a nossa corujinha. A coruja é o símbolo da sabedoria, né? Essa peça aqui é uma peça antiga, ela pertenceu ao empresário Humberto Almeida, que era filho de Eupídio de Almeida, dono de uma empresa, a empresa Cândia, aqui em Campina Grande. E essa pecinha aqui no Instituto Histórico, ela é o cala-boca. Na hora que ele vai iniciar uma sessão, está todo mundo conversando aqui, está todo mundo tricotando, porque, como eu disse, a gente é uma tribo, né? Quando a gente se encontra, a gente fica tudo, tem sempre muita coisa para falar um com o outro. Então, acaba o presidente, aqui dá mais acústica. Muito bom. Para a gente parar. Então, isso é muito interessante. Então, sempre a gente inicia uma sessão do Instituto, né, com o grito da sabedoria. Neste bloco, nós vamos tratar de uma questão chamada educação. E a educação pelo Instituto Histórico vai ser bem vivenciada. Porque nós temos aqui esse livro, História de Campina Grande. E por que referência a este livro? Onde os autores, Vanderlei de Brito e professora Ida Stamila, historiadora, que também nós teremos uma participação com ela em outro bloco. Mas, para que vocês saibam, a Prefeitura de Campina Grande conseguiu, por votação, por lei, estabelecer o estudo da história de Campina Grande dentro do currículo da Secretaria Municipal de Educação. E eu pergunto, nós precisamos trabalhar as nossas histórias locais. A importância, a visão de vocês como autores, logicamente, mas como educadores e historiadores. A importância
deste procedimento que deveria ser adotado por todos os municípios em fazerem com que as pessoas, as crianças, conheçam em sala de aula a história da sua cidade. Qual a mensagem que vocês deixam sobre este trabalho, sobre este projeto de educação? Sou nascida em Campina Grande, sou de uma família de estrangeiros. Tive o privilégio de ser a primogênita brasileira nascida aqui em Campina Grande e, por muito tempo, desconhecia a história da minha própria cidade. Em casa, a educação, né, com base na terra dos meus pais, a educação, mas vi a cidade crescer junto, né, dentro do meu próprio seio, porque morava aqui no centro da cidade. Então, a história estava sendo construída dentro do meu mínimo círculo de convivência adulta e convivendo com uma personalidade, um filho de uma personalidade local, o Dr. Elpidio de Almeida, que nos deixou sua grande obra, História de Campina Grande. Já adulta, tive acesso à leitura. Então, eu respeito a grande obra do nosso Dr. Elpidio, mas não é obra para que um leitor comum a absorva, porque é uma obra clássica, de uma leitura, de uma compreensão que cabe aos professores, aos historiadores, pessoas que têm uma compreensão para uma leitura histórica. Então, eu me reportei a um fato com minha própria filha, a mais velha, a Cristiane, enquanto estudante, né, do ensino fundamental 1, na época, trazendo para casa uma tarefa, perguntando fatos da cidade, que eu mesma desconhecia. Passado um tempo, eu verifiquei, havia um desconhecimento a partir de mim mesma, que as pessoas não conheciam sua própria história. Então, eu sempre pensei nas crianças, que as crianças, quando começam, dentro do seu próprio seio, a conhecer o nome da rua onde mora, a história do seu colégio, a história de um pai, de uma coleguinha famoso, a história dos políticos. Eu acho que essa construção faz com que nós nos pertençamos também à própria história da cidade. Então, para fazer essa obra junto com o professor, veio muito da parte lúdica, olhar a cidade não apenas com suas grandes personalidades, mas olhar a cidade como o seu canto de viver. Porque quando a gente vai para outra cidade, a gente vai conhecer, a gente quer saber um pouco da história da gente está indo. Mas eu tinha que olhar que eu mesmo não sabia de onde eu estava indo levar a minha história para outra cidade. Então, em tese, eu vejo que tem um pouco dessa curiosidade que agora se transformou-se numa realidade. E o professor? Bom, o nosso propósito inicial era que esse livro fosse um livro didático. A ideia seria essa, e até a gente convidou uma pedagoga para entrar no projeto, entrar na ideia do projeto, para fazer os exercícios e tal. A gente tinha essa ideia a princípio. Infelizmente ou felizmente, a pedagoga deu para trás logo no começo e não achou a coisa muito grande para ela, para aquele momento, não deu. Então a gente ficou sem ela, mas a gente já tinha iniciado o trabalho, né? A gente já estava fazendo alguma coisa, só faltando essa parte de exercícios. E nesse momento a gente começou a perceber que a cidade desconhece sua história, ignora mesmo a sua história. Uma coisa assim absurda, você pergunta coisas que pra gente é básico, e a gente vê que as pessoas não conheciam. Então, esse livro ele foi construído simultaneamente com o Instituto Histórico. Enquanto nós fazíamos essa série, nós montávamos isso aqui. Então, aí os questionamentos vinham do pintor, do pedreiro, do eletricista, do colocador de tapete. Essas pessoas queriam saber o que era isso. A gente começava a falar e via quantas pessoas tinham necessidade de conhecer e não conheciam nada. A gente disse,
eu disse, Ida, vamos abranger isso aqui, vamos abranger esse livro, não vai ser só para a classe estudantil, vamos fazer para todas as pessoas que precisam de uma informação mais clara, uma informação mais lúdica sobre a sua cidade. Então, aí o livro pegou esse caráter paradidático, então a gente passou a brincar, eu acho que a gente passou a se divertir mais também com a construção do livro, porque ser didático é muito divertido, né? Eu posso chegar para você, fazer um malabarismo de palavras e falar e descrever um momento para você. Isso é retado, ele está falando a mesma língua. Mas para o povo não. Aí eu tenho que brincar, eu tenho que pegar aquilo ali e simplificar de uma forma até divertida. Então isso é muito bacana. Esse exercício de professor que a gente teve com o livro, de falar com as pessoas e trazer a coisa. Porque não adianta eu dizer para você o Riacho das Piabas e não explicar para as pessoas que hoje esse canal aqui foi um riacho no passado, que a geografia ali já passava um riacho natural. Se ele ali foi cimentado, porque ali já é um vale que passava um riacho, que as pessoas não têm essa compreensão de riachos passando dentro da cidade, montanhas e tudo isso. Então a gente vai mostrando a Campina Grande desde a sua essência, por isso que o livro é de aldeia a metrópole. Então, porque a gente vai levando toda essa história para as pessoas e contextualizando as coisas. Por exemplo, você fala, Campina Grande tinha uma indústria nessa época, o cara fica pensando que é indústria. A gente entende que uma casa de farinha é indústria, mas o povo não entende. Tem que chegar a dizer casa de farinha, que funcionava assim, assim, assado e tal. Então, quer dizer, fazer com que as pessoas possam compreender melhor a história e também se envolver, porque durante todo esse trabalho ele dialoga com o leitor, ele está brincando. Aposto que você não sabia disso, aí a gente vai e lança uma coisa que ninguém estava esperando. Por exemplo, você sabia que Santa Terezinha teve em Campina Grande? Aí é uma coisa, nossa, aí sim, os ossos da Santa Terezinha vieram aqui, fizeram uma procissão pela cidade, tá? Quer dizer, você traz isso, né? Para não dizer que não falei das flores, aí a gente traz o projeto que a doutora Silva Cunha Lima, que como primeira dama da cidade na época, fez a plantação de ipês na cidade de todas as cores, e hoje a primavera na cidade está estabelecida. Então, quer dizer, é um projeto interessante que você mostra, porque você vai passar na frente desse ipê e nunca vai saber a história dele. E a gente passa isso de uma forma mais interessante, tem o retrato dela sorrindo, pegando uma flor. Então, quer dizer, essas coisas que memoriza, né? A gente usa também muita ilustração, a gente trabalhou com muito desenho, com muitas pinturas, imagens inéditas que a gente adquiriu, que a gente vinha guardando do acervo do Instituto, porque nós fizemos esse trabalho quase todo em época de pandemia, né? Então a gente se valeu exatamente do acervo do Instituto Histórico para poder fazer isso aqui, além da nossa biblioteca particular. E quem desejar adquirir este trabalho, é fácil. Ele não é só de acesso para o estudante, mas quem desejar adquirir este trabalho? É fácil demais. Então, aí você liga para nossa Gabriela Araújo, né, pelo telefone 99807 8860. Código 83. Exatamente. Vamos ver se a gente acertou. 99807 8860. Aí fala com Gabriela, ela entrega em todo o país, ela já manda por correspondência para qualquer parte do país, e em Campina Grande também pronta entrega. Já manda um mototáxi deixar na sua casa. Então não esqueça, não deixe de conhecer a história de Campina Grande, de uma linguagem acessível, fácil, e que isto incentive historiadores, pesquisadores de outros municípios a fazerem a história das suas cidades, para que possamos ter uma história viva e real, discutida e debatida nas escolas, que é aonde nós devemos trabalhar, é a nossa educação. Falamos tanto em educação, mas precisamos de uma educação mais direcionada, mais firme e de conhecimento básico, porque senão não vamos ter uma história realmente para contar. Estamos desperdiçando a fase esponja das crianças, que eles absorvem tudo. Gostei dessa história, a fase esponja. Então eu deixo aqui para que vocês façam um recado para os historiadores, professores e para a política pública em relação a órgãos públicos, a órgãos culturais e a este projeto de educação. Doutora Ida Stamiller, aqui em Campina Grande, há muito se conhece
doutora Ida, historiadora, uma pessoa de dinamismo, e é sobre essa sua vivência. Por ser, ter raízes estrangeiras, a sua visão da sua cultura e essa cultura que você absorveu, vivenciou. Eu acho que é importante para conhecermos um pouco da historiadora Ida Stamiller. Vamos fazer o seguinte, vamos começar do Steinmiller. Steinmiller é uma família austríaca, né? Meus pais são de Viena e aqui chegaram, se estabeleceram em 54. Bom, eu sou aquela que me parece que sou a mais curiosa, a menina que muito quieta, que pouco falava, mas que muito observava. E há uma relação nesse meu momento atual com essa minha infância. Meus pais aqui chegaram e uma das primeiras pessoas, não digo de ajuda, mas a quem acolheu em Campina Grande é hoje o nosso patrono mor, Dr. Elpidio de Almeida, né? Que na época, de alguma forma, de alguma sorte, deu uma ajuda ao meu pai no seu negócio quando ele estava iniciando. Depois a vida me deu mais sorte, já crescida, fui trabalhar na empresa do filho primogênito Humberto de Almeida, né? Então, mais uma ligação a Elpidio de Almeida e, de alguma sorte, construindo pontos nessa história, né? Não sou historiadora, sou administradora, mas acabei me tornando agora historiadora com a feitura do livro, isso muito me honra. Mas digamos que eu sou uma boa memorialista. Bom, com a convivência com Humberto Almeida, né, passei então a respirar a família Almeida, né? A personalidade de Elpidio de Almeida presente inclusive no próprio filho. As semelhanças eram bem expostas, porque os falar da família, o doutor Pedro era assim, o doutor Pedro era assado, e o próprio filho Humberto Almeida demonstrava isso. Bom, depois eu dou mais uma somada a esse ponto com a chegada, né, com os nossos dois filhos, que são os netos de Elpidio de Almeida. Então, nessa construção pessoal, familiar, aí vem a responsabilidade com essa história, que hoje aqui estamos trabalhando no Instituto Histórico de Campina Grande, a Casa Elpidio de Almeida. Então, eu posso dizer, em resumo, que me tornei, por uma força do destino, uma guardiã da memória de Elpidio de Almeida. Ótimo, eu ia chegar justamente nesse título, a guardiã da história de Campina Grande, no aspecto que você abrigou e se tornou a guardiã prática, porque você está sentada na cadeira que foi de Elpidio de Almeida. Exatamente. A cadeira que ficou, fora outros móveis, guardados sobre a sua guarda e responsabilidade, até chegarem a este ponto local, que é o local real desses móveis, que é o Instituto Histórico. Você já foi presidente do Instituto Histórico de Campina Grande. Exato. Então, sua afinidade com a história de Campina Grande, como uma austríaca, é muito surreal. Inquietante, é surreal. É surreal, né? é surreal você surreal. ver que nessa história do acervo de Campina Grande, da história própria de Campina Grande, feita por este cidadão ilustre, que é o Elpidio de Almeida, você se tornou aquele elo de confiabilidade e guardiã do patrimônio físico, memorialista, imaterial de Elpidio de Almeida e de Campina Grande. Porque você, com certeza, se for buscar nas suas memórias, você vai ter fatos da memória de Campina Grande só vista por Elpidio de Almeida e que você presenciou por esse ato de convivência familiar. Isso é surreal, mas é a pura realidade que nós temos
de ter uma mulher brilhante, Obrigada. empoderada hoje, mais do que nunca, a essa carga histórica de, como austríaca, ter Campina Grande aos seus pés. Olha que responsabilidade, né? Bem, aconteceu um fato que hoje eu passo a compreender, né, por me tornar membro da Ordem Rosa Cruz. Eu acho que eu já nasci Rosa Cruz, apenas eu fui encaminhada para a fraternidade. Aos 16 anos, o professor Vanderlei escreveu um artigo belíssimo, emocionante, sobre um fato que aconteceu no cortejo do sepultamento de Eupídio de Almeida. Eu estava lá naquela manhã, de 27 de março de 1971, eu estava no cemitério com minha mãe, saindo de uma tarefa mensal, né, de arrumar o túmulo do nosso pai, né, do meu pai Vila. E o cortejo passou na nossa frente, da minha mãe, eu e minha mãe, e fazia um leve ventozinho e uma flor do cortejo caiu aos meus pés. Então, essa imagem está na minha memória, mas eu nunca compreendi o porquê. E o professor Vanderlei, nas minhas conversas com ele, né, como bom historiador, quer fuçar todas as nuances da história, e ele serenamente ouviu toda essa minha conversa, com detalhes, me perguntou mais detalhes ainda, e depois transformou isso num belo artigo. Então, eu acredito que aquele momento que eu não tinha conhecido Eupídio de Almeida para conversar com ele, apenas tinha avistado uma única vez no desfile de escola, né, do 7 de setembro, ao distante, aquela figura imponente, totalmente com aquela sua personalidade, né, marcante, mas só foi essa visão. Então, acho que nesse momento, aquela flor significou uma comunicação extrasensorial de que ele me passava uma responsabilidade. Bom, o tempo se passou, né? E isso só veio acontecer com o falecimento da Dona Adalgisa, a viúva, em outubro de 89, e em 1990, em janeiro, né, a família resolveu fazer a distribuição, né, dos bens familiares, e eu tive a audácia, né, logicamente fora desse ambiente familiar, mas de uma forma mais discreta, eu disse, se ninguém quiser não, eu disse, fique com a Biblioteca de Eupídio de Almeida, porque eu sempre gostei de livros desde pequena, né, eu tenho essa paixão por livros. Então, mais um fato que liga aquela missão aos 16 anos, eu já bem mais madura em 90, fiquei guardiã, aí sim, passei a ser a guardiã de uma biblioteca de quase 5.000 exemplares, né? E junto a essa biblioteca eu também pedi para que acrescentasse o seu mobiliário que pertencia à biblioteca, né? As estantes, o conjunto de salas e nada mais. A biblioteca foi toda tratada, foi catalogada, isso entre 90 e 93, porque nessa época nós fizemos o centenário de Eupídio de Almeida. Inclusive, mais um ponto que liga foi quando eu vim conhecer a sede do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, que naquela semana centenária de eventos, o terceiro evento ocorreu lá na sede do HGP. Na época presidia o Dr. Joacir de Brito. Bom, mais um momento que me tornei realmente uma guardiã de fato, né? Não de direito, mas de fato, porque eu estava abrigando, guardando e cuidando de mobiliário e do acervo da biblioteca e mais alguns documentos. Depois, a essa guarda foi acrescentado o conjunto mobiliário da sala de jantar, que são esses móveis aqui, essas cadeiras pertencem à sala de jantar, e a vida transcorreu convivendo, conhecendo mais Eupídio de Almeida, até que em 2009 me surgiu uma grande preocupação. O relógio do tempo não para, né? O Humberto de Almeida já com idade avançada e com um problema de saúde, e eu me preocupei. Né? Me preocupei então com a memória de Eupídio, não só pelo aspecto dos móveis e da biblioteca, mas como um conjunto, que as pessoas estavam esquecendo
das personalidades de Campina Grande. E uma delas era Eupido de Almeida. Mesmo ele dando nome a um viaduto, a uma maternidade, a uma avenida, a uma escola, mas as pessoas passavam a não mais saber quem era Eupido de Almeida. Então, de uma forma estimulada, com as visitas mais frequentes ao Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, naquelas palestras, naquelas conferências, aquilo foi me dando uma certa atração. Eu passei a começar a gostar daqueles ambientes, né, clássicos, conservadores, né, das conversas, né, de passar a ler obras dos autores paraibanos, mais obras de Dr. Joacil de Brito, que saudosa memória. Então, 2009 acho que foi assim o ponto de partida para o que hoje é o Instituto Histórico. Então, em 2010, 2011, veio um convite do então presidente do HGP, o Joaquim Osterne Carneiro, né, para Humberto Almeida, que eram muito amigos, para aquele colóquio do HGB, né, no Rio de Janeiro. Humberto, sem condições de fazer viagem, transferiu para mim a responsabilidade de participar daquele colóquio. Então, aí, eu acho que já aí foi a chave que fechou uma corrente da qual eu não poderia mais me desvencilhar. Eu já estava tomada completamente dessa responsabilidade. Então, 19 de outubro de 2011, aos pés, em frente daquele prédio do HGB, tomando o elevador e entrando, saindo e entrando na sala do 10º andar, onde é a sala do Império, e me deslumbrar, e sem compreender o que é que eu estava fazendo ali, porque eu estava levando não proposta do Instituto Histórico, e sim para ouvir 2 palestras que ocorreram na parte da tarde, sobre essa questão da expansão, da criação de institutos históricos municipais, mas minha intenção não era criar instituto histórico, e sim aprender, conviver e tomar os primeiros passos para a formação de um memorial para Eupido de Almeida. Como fazer, eu não sabia. Mas como boa menina curiosa, vem aquela menina lá da infância, fui. E fui aceita, me convidaram para permanecer no 2º, 3º dia, até o príncipe, né? Eu me tornei amiga de um príncipe, hoje eu sou amiga de um príncipe austríaco, né? Não sei se talvez foi por acaso, né? Que é o Dom Carlos Saxoburgo e Bragança, que por sinal é só as correspondentes do HGP. E ao 3º dia, na despedida, o Dr. Arnold Welling me chamou, me cumprimentou e disse que volte para a sua cidade, vi que a senhora anotou muitas coisas aqui, participou de tudo, e crie lá seu Instituto Histórico de Campina Grande. Bom, encerro por aqui, o resultado está aqui hoje. Como se vê, você falou que não é historiadora, talvez memorialista, mas talvez não exista ainda um registro sobre essa flor aos pés de uma dama, de Eupido de Almeida, em fase sensorial, que tenha transcorrido toda essa história e que esteja aqui hoje concretizada. Você fez mais um capítulo da história de Eupido de Almeida, acredito, assim. Acredito que sim, acho que nada é por acaso. Nós nascemos com uma missão. Essa missão, ela pode ser só prazerosa, ela pode ser dolorosa, mas para mim está sendo tudo isso e com um sentimento que é o meu maior sentimento, de missão cumprida. Ida Stamiller, uma austríaca, com a cultura de Campina Grande, a história de Campina Grande nas mãos. Parabéns. Fica aqui o pedido das suas considerações para hoje a mulher se empoderar mais ainda a literatura, a história, a cultura local. Eu digo empoderamento de mulher, eu digo que é empoderamento para todos. Nós estamos, por acaso, numa cidade que se chama Rainha da Borborema, né? Também não é por acaso, né? Também não é. É por acaso. Eu acho que nós estamos numa geração precisando realmente dessa conscientização, né? Como disse o professor anteriormente, precisar dessa compreensão. Eu acho que essa casa aqui, a cada visita, e principalmente eu tenho uma afeição muito grande pelas crianças, né?
eu já tenho 2 netinhas, e essa escrita do livro também foi feita para elas, né? A escrita foi feita para essas meninas, que são meninas, né? Serão as futuras, né? Empoderadas. Mas eu acho que eu não faço distinção entre gêneros, mas eu puxo para mim, né, o lado feminino, digo que as mulheres precisam realmente se despontarem mais. São valorosas, inteligentes, compreensivas, são extras. Nós temos uma capacidade muito grande de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né? A gente pensa o tempo todo, nós somos muito criativas e só falta realmente a mim mesma, quer dizer, colocar essas histórias à escrita. Mas tudo tem seu tempo. Eu acho que eu dediquei até agora essa parte da minha vida bastante proveitosamente. Eu digo, estou fazendo um trabalho que me cansa, mas me dá muito mais alegria, dá muitos resultados, e que eu vejo que o meu trabalho, crianças, acompanhem, porque essa continuidade depende de vocês, crianças. Muito obrigado. Obrigada a você. Prazer estar com você. Com frases. A Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, impõe aos escritórios de advocacia e demais empresas que se adequem à Lei Geral de Proteção de Dados. Estamos fazendo o nosso dever de casa. Nos adequamos e seus dados em nosso escritório estão sendo tratados para que esta garantia se proceda com toda eficiência. Este é o recado que nós temos para os nossos clientes. Seus dados estão sendo tratados e faremos sempre atualizações. Nossa missão é esta: trabalharmos com segurança sobre seus dados. É assim que se propõe o escritório Ricardo Bezerra.